Oi, gente. Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Deixa eu chamar a Vanessa Reis, que vai fazer a live comigo. Oi, tudo bem? Boa noite, gente. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Eu tentei fixar aí a live vai ser respondendo. A gente vai abrir essa live para responder algumas perguntas que vocês mandaram desde a semana passada sobre o curso de formação de instrutores de pompoarismo que a gente vai ter nesse final de semana, dia 15 e 16. Como tinha várias perguntas, eu achei melhor chamar a Vanessa também para ela responder junto comigo. E assim a gente tira a dúvida de todo mundo junto. Peraí, Ivan, tô te chamando. Oi. Olá, Gente, vocês estão conseguindo ouvir? Ambas falando. boa noite. Dá para me ouvir? Eu tô te ouvindo. Ótimo. Quem estiver na live, só dá um ok se vocês estão me ouvindo. E aí, Ivan, tudo bem? Tudo bem? E você, tudo Obrigada, bem? Fernanda. Tudo. Já se recuperou do último Tara? Eu acho que não, na verdade. Eu não ando muito bem de saúde, então não sei. Acho que eu tô com eu tô gripada. Tô tentando ficar de boinha. Vai ficar de boinha assim. Vamos lá, bora lá responder. Você quer começar a responder qual bloco de perguntas? Deixa eu Gente, abrir a aqui as ideia perguntas. é fazer uma live rápida para responder de forma objetiva. Vamos tentar ser objetivas para responder Sim, essas questões para não ficar cansativo, porque a gente já tem várias outras lives explicando um pouco sobre o pompoarismo, sobre as origens dele, o Sarrajoli, o Vajiroli Mudra, o pompoarismo masculino, feminino, esses recortes, como foi feito. sim. A gente já tem algumas lives que estão disponibilizadas lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, assim, a gente vai procurar não repetir as mesmas coisas. Nenhuma das outras Sim, lives a gente também está tentando repetir, então a gente vai procurar não repetir também nessas daqui. Então, a gente pretende fazer respostas bem objetivas. Eu fiz uma chamadinha aí para quem está entrando agora, como você quer trabalhar com o desenvolvimento de homens e mulheres, e aí muita gente me chamou, porque eu fiz essa chamadinha aí, e quando a gente fala de pompoarismo, eu digo desenvolvimento em todos os aspectos, porque aqui a gente vai trabalhar a parte do assoalho pélvico, mas a gente vai explicar no decorrer da live como isso abrange todos os aspectos da vida da pessoa, porque trabalha toda a parte energética também, não tem como desassociar. Uma hora ou outra, mesmo a gente recortando, a gente querendo passar só a técnica, a gente pega na parte energética, a gente pega com o despertar dessa energia kundalínica que a gente tem, em questões que a gente tem que resolver, entendeu? Então, uma coisa não dá para se desatrelar de outra. Então, quando eu falo quer trabalhar com o desenvolvimento de homens e mulheres, é trabalhar o desenvolvimento em todos os aspectos. Inicia-se lá, pela parte do fortalecimento dessa musculatura do assoalho pélvico, mas é muito além. A gente acaba trabalhando o desenvolvimento em diversas áreas da vida da pessoa como um complexo, né, de uma forma muito natural, né? É porque eu coloquei a chamadinha da live como quer trabalhar o desenvolvimento de homens e mulheres, aí curso Formação de Pompoarismo, que vai ser no dia 15 e 16 de julho, no Espaço Clarion, aqui em São Paulo, gente. Vamos começar respondendo para o segundo bloco, que é aquele lá onde tem
Tá, eu Homens e quero mulheres fazendo só pompoarismo. falar uma coisa que tem a ver com isso que você estava falando. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa, porque assim, eu tô me recuperando dessa gripe e eu estou com uma tosse meio chata, então eu vou tossir um pouco durante a live. Peço desculpa para quem estiver acompanhando e um pouquinho de paciência com a minha tosse. Mas assim, o que eu quero só complementar um pouco isso que você está falando. E assim, é importante a gente entender que quando a gente fala de pompoarismo, a gente está falando de um exercício que trabalha para o Tantra, ele vai trabalhar Kundalini, vai trabalhar energia sexual. Quando a gente vai, se a gente entrar, por exemplo, ali para o lado da psicologia, a gente sabe que a gente está trabalhando desejo sexual e está trabalhando libido. E isso, a gente precisa entender que a libido, por exemplo, dentro do conceito lá freudiano, ela é uma pulsão de vida, ela é uma energia que te motiva a viver. E quando a gente fala, pensa, a Organização Mundial da Saúde faz uma definição de sexualidade que eu amo, que diz que a sexualidade é uma energia que te motiva a viver, que te motiva a procurar afeto, que te motiva a estabelecer relacionamento e conexão com as pessoas. Então, quando a gente fala, é só pompoarismo, trabalha a sexualidade? Sim, mas trabalha uma parte fundamental de quem a gente é e uma parte muito importante da nossa identidade como ser humano. E é importante a gente pensar nisso, até para a gente ir ressignificando o olhar que a gente dá para a sexualidade e o que ela traz de benefício para a nossa vida. E sim, é um trabalho que, a princípio, é voltado para o assoalho pélvico, mas que pode trazer transformações muito profundas, né? Era isso. Muito profundas, em todas as áreas da vida da pessoa, entende? Porque a gente está mexendo ali, aonde está adormecida aquela energia e aonde ela esteve adormecida por tanto tempo, que é a energia Kundalini. Então, assim, fazendo esses exercícios, a prática do pompoarismo, avançando dentro das práticas com as práticas do Sahajoli, do Vajradhara Mudra, as portas se abrem para esse despertar e para essa sensação dessa energia, e aí sim que vai começar todas as mudanças, e daí sim decorre todas as mudanças. Então a gente tem um olhar muito pequeno para uma coisa muito grandiosa e preciosa que está dentro de nós, né? Exatamente. Para essa energia que reverbera em nós e tá aí, que é o motivador da gente acordar todos os dias, o nosso motivador de criação, né? E tudo está atrelado a isso. Então, assim, iniciando as práticas, é você abrir as portas para esse universo criativo em todas as áreas da sua vida. E a ideia, o que esse curso nosso tem de grande diferencial é esse resgate em práticas que compunham as práticas do Maituna. Então, resgatando ali as origens, eu prefiro falar que é ampliando esse recorte que foi dado ao popularismo que a gente ouve convencionalmente, né? E que é tão divulgado por aí. Eu estava vendo um vídeo que alguém me mandou de uma aula de pompoarismo, alguma coisa, era da Porta dos Fundos, você já viu aquele vídeo? Eu já vi. Eles explicando pompoar. Sim. Me mandaram, várias pessoas me mandaram esse vídeo. E é bem legal de saber que está popularizado, né? De saber que está tão popular o pompoarismo, essa prática, porque é uma prática acessível para todos. Sim. Né? E é legal também a gente ampliar esse recorte, ampliar essa visão. O que mais há que a gente pode explorar? Da onde é que veio e o que a gente pode explorar mais nessas práticas, né? Que despertam e que trabalham a gente energeticamente. Sim. Vão trabalhando também o alinhamento dos nossos chakras, o equilíbrio energético. Então, assim, é isso que a gente vai trazer um pouquinho de diferente do que a gente tem nas outras lives, mas a gente vai tentar ser bem objetivo. Sim, que é bem complicado, né? A gente vai tentar, não é uma promessa. Gente, quem está chegando aí, sejam bem-vindos, boa noite. Olha, vamos lá começar? Eu já tinha respondido, até na resposta rápida nisso daqui, mas aí a gente responde juntas. No que posso trabalhar depois da formação? Beleza. Você quer que eu comece? Você começa?
A gente vai respondendo junto. Gente, o universo para a gente trabalhar, depois de fazer essa atuação, parte a gente já falou, né? Com o desenvolvimento da musculatura pélvica de homens e mulheres, e em alguns formatos que a gente vai sugerir no decorrer do curso, mas a gente vai dar uma explorada aqui. Você quer falar? Dar continuidade? Então, dá para seguir a linha tradicional do pompoarismo, que não era o tradicional, mas agora a gente pode chamar de tradicional, né? Que é aqueles cursos de pompoarismo, aula de pompoarismo mais técnica. Você pode trabalhar trazer esse pompoarismo para um trabalho vibracional, né? Trabalhar ainda só com pompoarismo, mas atrelado ao trabalho vibracional, energético. Você pode atuar eu acredito muito que o pompoarismo ele é terapêutico, né? Então você pode atuar sim como uma terapeuta que usa o pompoarismo como ferramenta. Dá para atrelar esse conhecimento ao trabalho do Tantra, se você já atende com Tantra. Dá para atrelar esse conhecimento ao trabalho, se você já faz trabalho de sagrado feminino, grupo de mulheres, ginecologia natural, a gente já teve, inclusive, né, pessoas da ginecologia natural. Então, são todos trabalhos que se você já realiza, você pode trazer o pompoarismo como uma ferramenta complementar. Inclusive, a própria terapia sexual e até mesmo as práticas de yoga, né? Então, são todos trabalhos que você pode agregar essa formação. Agora, você não precisa ter um conhecimento prévio, você não precisa já trabalhar, já atender com algum tipo de terapia para fazer uso dessa ferramenta. O que você vai aprender no curso e o acompanhamento que a gente vai dar depois ali no grupo, que as pessoas vão buscando lá o nosso suporte, é o suficiente para você conseguir ir desenvolvendo o seu formato de atendimento, né? Porque você pode optar por ir para um trabalho mais técnico, ir para um trabalho mais vibracional e energético, e aí você vai sentindo dentro daquilo que conversa com a sua realidade, né? Eu acho que eles têm um leque bastante e aí, amplo. complementando, bem amplo, e complementando o que a Vanessa falou, assim, a gente abre os horizontes no sentido, assim, com que nicho eu posso trabalhar, né? Então, por exemplo, assim, várias práticas que a gente coloca ali, a gente coloca também práticas que são possíveis você trabalhar o desenvolvimento desse assoalho pélvico até de pessoas que não têm uma consciência corporal mais, né? Pessoas que estão com limitações físicas mesmo, áreas congeladas, pessoas que estão com... Minha mãe tem 87 anos, a maior parte das práticas que eu levei são práticas que eu utilizo para melhora do assoalho pélvico dela, que já estava com prolapso, né? Então, ela já estava com um prolapso retal bem forte e só a parte postural que a gente trabalha em asanas, né, que a gente leva nesse curso e é um grande diferencial, te abre as portas de você trabalhar um nicho inexplorado, né, de pessoas que não têm uma consciência corporal mais, que ela já não consegue trabalhar a contração e o relaxamento dessa musculatura do assoalho pélvico, mas que com os asanas que a gente vai levar, você consegue ter uma melhora efetiva para que aquele prolapso, ele não se assevere ou ele melhore, que nem foi o caso dela, né? Então, assim, pessoas que têm as áreas congeladas e que não têm a sensibilidade dessas regiões também, a forma postural que se trabalha com essas pessoas, com uma melhora física e hormonal, e já tem uma melhora na qualidade de vida, né? Então, quando a gente está falando do desenvolvimento, é sob esse olhar, né? Que a gente olha com um olhar específico, onde todo mundo explora a mesma coisa. Estou em busca de aprender a pular, aperta e solta, para fins de satisfação sexual do meu parceiro, né? Do meu parceiro, no caso, porque ainda um pouquinho de tempo atrás a gente não tinha tantos homens que procuravam. Sim. Né, para satisfação sexual da parceira ou da melhora da qualidade de vida dele. Mas os homens, eles já vão com uma visão de querer melhorar a qualidade de vida dele, né? Eles já se olham mais para si. O que eu percebo muito é que as mulheres, que elas iam muito com o foco de satisfazer o parceiro sexualmente, e por isso iam procurar o pompoarismo.
Agora, a gente ampliando esse olhar, aí a gente ainda pode fazer várias formatações, trabalhar com eventos específicos Sim. para homens e mulheres, com grupos mistos, que nem a gente está fazendo também, e passar esse conhecimento a esses grupos, trabalhando em eventos específicos ou em eventos que você pode ir trabalhando o desenvolvimento desse grupo, em aulas online ou presencial. Então, assim, quando o terapeuta leva isso daí ali para a sala de atendimento, terapeuta tântrico leva ali para a sala de atendimento, terapeuta sexual leva para a sala de atendimento, ele enriquece muito a qualidade do seu atendimento e te dá instrumentos que você possa trabalhar aquela pessoa em outros níveis. E inclusive, a gente tem psicoterapeutas, Sim. né? Psicanalistas, procurando também essa técnica para entender melhor aquela pessoa que está sentada diante dela, que vai com alguma queixa assim, e como que eu posso dar um apoio, como que eu posso ajudar? Ou pelo menos dizer que isso existe, né? O olhar que a gente nesse curso, você vai escolher como que você vai trabalhar, inclusive você talvez não tocando em questões de crenças limitantes que a pessoa tenha, tabus em relação à parte sexual, porque você vai trabalhar mais a parte postural, a respiração se conseguir. E se você for ver, por exemplo, a minha mãe, ela nem adianta mandar ela fazer uma respiração, né? A gente trabalha com forma postural e a própria postura, ela já exerce esse trabalho respiratório nela, ela é necessário. Então, assim, a gente não precisa nem entrar nesse mérito, né, com a pessoa que está cheia de travas, cheia de bloqueios nessa relação, entende? Então, assim, o que a gente consegue trabalhar? A gente consegue trabalhar com muita coisa no desenvolvimento, né, Van? Sim, sim. É como eu falei, a formação por si só, a gente dá um leque para você atuar em várias frentes, vamos dizer assim, né? Trabalho técnico, trabalho vibracional, trabalho energético. E se você atrelar isso com algum outro tipo de atendimento, é super tranquilo. E aí você consegue trazer, que é o que eu estava falando no início, né, no começo da minha outra fala, trazer esse pompoarismo terapêutico, que sai desse caráter de vamos aprender o aperta e solta para a satisfação sexual do parceiro, que não é nem da própria pessoa muitas vezes, né, para você entrar num pompoarismo que vai vir trazendo uma transformação. E, inclusive, isso acontece dentro da própria formação, né? A gente, nas outras duas turmas, a gente teve isso ali na formação, pessoas que já ali naqueles 2 dias ali com a gente, participando, vivenciando todas as práticas, já sentiram a transformação no próprio corpo, na própria energia. E essa é uma das propostas da formação, né? É você sentir primeiro em você essa transformação, esse trabalho, tanto o trabalho mais técnico quanto o trabalho energético vibracional, para daí sim, munido dessa experiência, você conseguir levar isso para outras pessoas, né? Essa é a proposta. Inclusive esse compartilhamento, acho legal falar sobre isso, né? Trazer o masculino, os homens, não fazer só uma turma de mulheres, trazer os homens para o curso também no intuito de promover esse compartilhamento dessa resposta dos diferentes corpos, da energia diferente, como é que funciona isso para um corpo masculino, como é que funciona isso para um corpo feminino, como que eu vou levar isso para o meu público, se eu vou atender mulher, se eu vou atender homem, como que eu vou levar e qual é o tipo de resposta que eu posso esperar, né? E até a resposta energética que você tem, a prática, né? Ao desenvolvimento que você vai dando à pessoa, porque nós temos ambas as energias aqui, né? E a gente transita entre elas. Então, assim, você ter um grupo misto, aí a gente tem uma pergunta aqui, falando a respeito de um grupo misto, como que funcionariam, como serão as práticas em um grupo misto de homens e mulheres. É muito rico de você ter a percepção corporal de uma pessoa, né, de outra polaridade, fazendo a prática e qual é o efeito, você conseguir ver visualmente, você ir limpando aquele movimento, né, que
que na prática a Vanessa vai lá limpando movimento por movimento, manobra por manobra que manda fazer. E a percepção que as mulheres e os homens têm daquela polaridade fazendo, né, aqueles exercícios. E a troca de experiências, né? Tanto a parte da contração, os graus de dificuldade, porque é isso que você vai levar para sua sala de atendimento. Sim. Eu sou terapeuta tântrica, a Vanessa também, e a gente leva para nossa sala de atendimento, até as pessoas já formadas com a gente, que são terapeutas tântricos também, que leva isso aqui, tanto como orientação para exercícios de lição de casa, faça na sua casa como prática diária, para você estar tendo na sessão, né? Sim. Que de repente a pessoa tem com a prática, tanto das manobras da Lingam, da Ioni, mais na Liga, no caso se tiver alguma disfunção específica, e aí a pessoa, tive uma ereção, ótimo, me deixa assim, né? E não vou para casa fazer meus exercícios. Então, assim, você tem como pegar e orientar aquela pessoa para que ela dê continuidade na casa dela com as práticas diárias e de você ir trabalhando esse desenvolvimento dentro da sessão que você fizer. Então, assim, por que os terapeutas e as terapeutas estão procurando tanto? Justamente para esse olhar de como que eu vou trabalhar a respiração, como eu trabalho quando tem ejaculação precoce, como eu trabalho quando tem uma ejaculação retardada, perda de ereção, o vaginismo, dispareunia, em cada caso, qual é o olhar e como que a gente pode trabalhar, ou quando a gente pode trabalhar ou não o pompoarismo, e na maioria das vezes a gente pode trabalhar com as técnicas do pompoar, tendo a sensibilidade, esse olhar terapêutico, e muita coisa a gente vai trazer dentro dessa formação de uma forma bem fluida, para que todo mundo perceba no seu próprio corpo, né? Os graus de dificuldade, o que é possível fazer em 2 dias. O que é possível fazer, não é? Sim. Sobre essa questão do grupo misto, você já terminou? Posso complementar? Pode, aí depois eu vou complementar. Tá dando uma travadinha para mim. Assim, eu consigo te ouvir, mas a imagem tá, sabe assim? Eu não sei se tá assim para todo mundo. Uhum. Se alguém que tá na live quiser dar um feedback. Tá assim mas assim, mas tá dando para ouvir, né, gente? Eu tô conseguindo ouvir, pelo menos. O áudio não tá cortado. Então, assim, só para complementar isso que você está falando da questão do grupo misto, e aí eu vou falar um pouco do pompoarismo de ginástica íntima, né? Que é esse pompoarismo mais técnico. As pessoas têm na mente uma ideia de que, se o genital, o linga é diferente da ioni, né? Genital feminino é diferente de genital masculino, então os exercícios vão ser totalmente diferentes e o desenvolvimento vai ser totalmente diferente. E a verdade é que sim, existe uma diferença anatômica, mas as amarrações musculares são muito próximas. Então, a forma como a gente consegue conduzir a aula, a gente consegue, sim, tá dando para ouvir, obrigada. A gente consegue conduzir dentro do mesmo grupo tanto os homens como as mulheres. Lógico que você vai dando orientações ali específicas para cada um, mas você consegue fazer uma condução desse conjunto, mesmo nesse trabalho mais técnico de ginástica íntima, né? Então é possível sim, dá perfeitamente para trabalhar com um grupo misto e é muito rico mesmo. Inclusive, eu vou até contar uma história. Eu estava dando um curso no Sesc Pinheiros, eu dei um curso no Sesc Pinheiros esse mês, agora em junho. E aí o primeiro dia foi a palestra, né, para falar, explicar a parte teórica, assoalho pélvico, por que era bom fazer ginástica íntima e tal, não sei o quê. E aí foi uma moça na palestra, e aí eu falei, porque lá era aberto para homens e mulheres, e eu falei, os homens também podem fazer também e tal, não sei o quê. E aí ela começou a perguntar dos benefícios para mim. Ela falou, nossa, que legal, amanhã eu vou voltar com meu marido. E no dia seguinte apareceu ela e o marido, e os dois fizeram a aula, e eu achei o máximo, porque ela foi achando que era só para ela, e ela falou, não, serve para homem também? Amanhã eu vou trazer ele aqui. E ele super interessado, perguntava, participou, e super fluiu, sabe? Assim, então dá pra gente... E olha que a gente estava num trabalho mais técnico ali, né? Dá para trabalhar tranquilamente com um grupo misto. E olha que quando você coloca um grupo misto,
fica muito equilibrado. Então, para quem vai querer fazer alguns trabalhos em grupo e quiser colocar os grupos mistos, fica um equilíbrio só aquele grupo, sabe? Porque equilibra a parte de perguntas, em riqueza de que as pessoas vão levantando, né? Então, assim, como há uma troca, há uma riqueza ali na hora de você trocar experiências, e de eles levantarem as perguntas e vice-versa, elas levantarem as perguntas. Então, tem um equilíbrio muito grande nisso daí. Até pela troca energética que a gente vai trabalhando o grupo, né? Agora, na prática, como que a gente trabalha, a maior parte das atividades, a gente reúne o grupo, são práticas individuais, você com o seu corpo, fazendo de acordo com a orientação que a gente vai dando, cada prática, né? E a prática de troca é uma prática de troca que a gente tem para percepção da musculatura do assoalho pélvico e para ajuda em uma das práticas que a gente vai ter mais para o final, né? E também ela acontece no segundo dia, se não me engano. Então, assim, sobre a questão se vai ter nudez ou não. Não necessariamente. Então, assim, todos vocês vão ser orientados a levar toalha, né, canga, uma saia longa, para vocês se sentirem confortáveis, não precisar ficar desnudo. Sim, né? exatamente. Sem roupa para fazer as práticas. Sem roupa para fazer as práticas e ter a tranquilidade de você fluir com a percepção mesmo do seu assoalho pélvico, da energia revertida pelo seu corpo, das questões que vão sendo levantadas nas práticas, porque são levantadas questões na prática, principalmente quando a gente leva a parte vibracional, né? E mesmo sem a gente ter a pretensão de levar para a parte vibracional, eu comecei despretensiosamente assim, né, Van? E a gente percebe que tem uma energia rolando lá, mesmo que seja um trabalho que é bem com foco técnico, né? Sim. Então, assim, levanta as questões e tudo isso é muito rico de você levar para a sala de atendimento, de você saber como que vai ser o seu próximo atendimento, como que você vai trabalhar o desenvolvimento daquele interagente ou daquela pessoa que te procure, né? Então, e ter essa riqueza tanto de homens quanto de mulheres é muito legal, mesmo porque eu até tinha respondido na pergunta, na resposta rápida, todo mundo tem um assoalho pélvico para trabalhar, né? Homens e mulheres. Eu sempre falei isso também. Tem assoalho pélvico, dá pra gente trabalhar ele. Se tem, dá para trabalhar. Independente da idade, porque senhorzinho, senhorazinha também tem um assoalho pélvico, e eu acho que é a parte que a gente mais precisa. Tanto a parte de prevenção, para não deixar chegar nesse nível, né, de prolapso, ou de você ter perda urinária, quanto de você pegar e você conseguir retardar, ou pelo menos brecar, ou pelo menos dar uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas, né? E, sinceramente, é um nicho inexplorado. Sim, sim. Bom, e lembrando... Homem pode dar aula disso aí? Pode. Pode. Gente, tanto homens quanto mulheres podem dar aula, nada impede. É lógico que vai ali do que a pessoa se sente à vontade para fazer. Logicamente, como acontece no atendimento do Tantra também, para quem já é terapeuta tântrico, vão ter mulheres que vão preferir passar com mulheres ao invés de homens, vão ter mulheres que vão preferir passar com homens que preferem mulheres, ou homens que preferem... Sabe, pode ter essas preferências, mas isso não impede que a pessoa desenvolva um trabalho muito consistente de aula, de grupos, né, facilitando cursos, até mesmo imersões, retiros. Então, assim, pode sim, não tem nenhum impedimento, tá? Eu acho maravilhoso legal, o homem trabalhando com... o homem trabalhando com mulheres, porque tem um acolhimento diferente para nós, né?
Porque uma vez teve uma discussão em um grupo falando homem não pode facilitar grupo de mulheres. Eu falei, como assim? Né? Porque eu acho tão rico quando o homem encabeça ali um grupo e facilita um grupo feminino, porque tem um olhar que às vezes a gente precisava desse olhar masculino e a gente não teve lá atrás. Né? Cura feridas profundas que às vezes a gente tem no masculino, quando a gente recebe um acolhimento desse masculino aí que nos feriu, né? Então, assim, ter o respeito, ser respeitada, né, em um grupo ou no atendimento pelo Shiva, por esse masculino, que às vezes a gente já foi ferido, já teve caso de abuso ou alguma coisa assim, é uma libertação, né? Então, assim, a riqueza está em você pegar este masculino que vai trabalhar, este homem que vai trabalhar com esse público feminino, de ele conseguir ter a sensibilidade de se abrir para essas feridas que elas vão apresentar, entende? E quando você vai fazer uma formação que vai trabalhar essa parte energética, você vai sentir em você o que vai ser levantado ali, de questões de você fazendo uma contração do assoalho pélvico despretensiosa, né? Colocar um pouquinho, um tiquinho, uma pitadinha de respiração, e você vai ver que vai levantar algumas coisas, e aí sim você vai se abrir para essa sensibilidade de como que eu vou tratar aquela mulher dentro de um grupo ou dentro da sala de atendimento, né? Qual é esse olhar? Então, de sensibilidade, de respeito, trabalhar, e isso que você sente em você, é isso que você vai reproduzir, né? Sim. Lá com elas, desse olhar de respeito, e por isso também é muito rico o grupo misto, porque você já vai estar em contato com isso ali, entende? Então, assim, é maravilhoso, pode sim. E eu levanto a bandeira por mais homens trabalhando com grupos femininos. É isso, Chico. Inclusive não precisa necessariamente, assim, não é porque você vai fazer o pompoarismo e porque a gente só fala, é o que mais se fala de pompoarismo feminino, que você precisa obrigatoriamente trabalhar com mulheres. Você pode também ser um homem que trabalha com pompoarismo com grupos masculinos, que também eu acho um trabalho maravilhoso e que está muito carente, né? Assim, tem uma carência de grupos masculinos. Eu não conheço nenhum, com um trabalho que eu confio, assim, não conheço nenhum. Porque realmente, assim, tá bem. É uma coisa, é um nicho para ser explorado. Inclusive, fica a dica para quem quiser, né? Tá bem carente desse tipo de trabalho, sabe? Do Shiva ali trabalhando com grupos de Shivas também. Né? A gente vê mulheres trabalhando com grupos de homens, mas homens que conduzem grupos de homens dentro do pompoarismo, não lembro de nenhum. Você lembra de algum? Não, eu vi algumas coisas já despontando nesses últimos dias, que as coisas vão despontando, mas assim, não vejo algum trabalho específico ainda, e é um nicho muito bom de ser explorado sim. E é uma coisa que vai trazendo um resgate dentro de você mesmo, homens e mulheres, né? Sim. Porque é um processo que você vai trabalhar startando aquele processo. E assim como as práticas tântricas, o que eu vejo é uma transmissão assim, de energia. A gente vai transmitindo um pouco daquilo lá, compartilhando um pouco dessa energia e dessa vibração que a gente tem, né? A gente vai emanando essa vibração para aquele grupo, para aqueles alunos que você tem lá. O trabalho vai sendo feito por si próprio, entende? Porque a Kundalini, ela é muito inteligente. E ela segue o seu caminho sozinha, entende? Sim. Ela sabe o caminho, sabe as experiências que tem que ser criadas, ela sabe o caminho do resgate, ela sabe o caminho para limpar os seus corpos, ela sabe o caminho de criar as ilusões para você ir limpando, entende? Então, assim, a gente starta os processos, ajuda a startar os processos,
E aquele processo de despertar, aquele processo de ascensão da Kundalini, ela vai sozinha, né? Ela vai sozinha no seu tempo e no tempo de cada um. Sim. E é muito rico, sim, o trabalho com o público masculino, é muito rico. Olha, aqui a gente já falou uma série de trabalhos que a gente pode fazer com focos que não são explorados, entende? Que ninguém olha para esses focos, né? Para esses nichos. Sim. Que são nichos ricos para a gente trabalhar o desenvolvimento, rico em todas as partes, rico em um retorno que a gente vai ter de satisfação, porque é um público que está precisando, e rico no sentido de que é um nicho totalmente inexplorado, entende? Que a gente pode ter melhoras grandes, né? Levando essa prática, Sim. essas práticas, né? Aqui, acho que a gente esbarrou um pouquinho já nessa pergunta. Homem precisa fazer pompoarismo? Achei que era só coisa de mulher. A gente já meio que respondeu isso, né? A gente já meio respondeu. Todo mundo tem um assoalho pélvico, de todas as idades. Nasceu, você tem um assoalho pélvico, né? Se tá completinho ali, vai ter um assoalho pélvico para ser trabalhado. A gente vai conseguir trabalhar de alguma forma. Se há áreas congeladas, a gente consegue trabalhar a parte energética, a gente consegue trabalhar a parte postural, existe melhora na parte hormonal, a resposta é rápida, melhora da qualidade de vida nesse sentido também. E é muito legal, gente. Se você pegar pessoas assim, idosas de 80 e poucos anos, e a gente acha que, nossa, a gente vai precisar fazer quantas horas dessa prática, porque a gente acaba fazendo mais prática do que eles, né? Sim. E não estão com consciência. Quantas horas de prática que a gente vai precisar para ter uma melhora? 2 vezes por semana, não dá 10 minutos ou 15 minutos que você faça nessas 2 vezes para não prejudicar muito nem você nem a pessoa, é o suficiente para ter uma melhora em um mês, você tendo assiduidade, né? Para fazer. Lógico, quanto mais faz, melhor. Né? A resposta do corpo, do organismo, o nosso corpo é muito legal. Ele é muito sábio, ele vai retornando, ele consegue retornar e melhorar em muitos aspectos que nós vamos, né, piorando, né, dando carga errada nele, fazendo movimentos errados, ou seja lá o que a gente vai fazendo, e aí a gente vai, vamos colocar, criando deformidades no nosso corpo, né, ou deixando ele disfuncional, e a prática com que a gente vai trazendo essas práticas, tanto a parte postural, que a gente trabalha dos asanas, eles vão dando uma melhora muito rápida. É inacreditável como o corpo nosso consegue retornar e muito rápido, né? Porque a gente mexe com a musculatura, não só com a musculatura, porque a gente também está mexendo com a parte dos ossos, né? Há uma rigidez naquela região, há toda uma contratura muscular, não só dessa parte do assoalho pélvico, ainda assim, com tanta resistência, o corpo ainda indica que consegue ter melhora. É só um pouquinho por dia que ele consegue ter melhora. Sim, sim. Além de toda a resposta fisiológica de produção de hormônio local, de vascularização sanguínea, que é fundamental, assim, né? A resposta hormonal é maravilhosa. A resposta hormonal é incrível, porque você está fazendo uma determinada postura, e aí, aqui eu estou falando só com as pessoas, assim, que já não têm consciência da própria musculatura. Você não vai mandar ela fazer um exercício respiratório de contração e relaxamento, ela não vai fazer, ela nem tem consciência, ela nem está conseguindo falar às vezes, né? E aí você faz a prática, acerta a postura dela e trabalha um determinado asana, e você vê a resposta hormonal é na hora. Você soltou, deu um relaxamento, dá aquela sensação de prazer, a pessoa na hora começa a gargalhar, dá risada. A resposta é muito rápida. Sim. A resposta que o corpo vai apontando é muito rápido. A parte do hormônio é muito rápida. E se a pessoa tiver uma sensibilidade nas mãos, que ele está fazendo,
é terapeuta, e vai lá e coloca ali a sua mão no Muladhara, né, no Svadhisthana. Às vezes a pessoa está entre primeiro e segundo chakra, a gente morre entre primeiro e segundo chakra. E se você for lá e você vai ver que tem os tensionamentos, já está trabalhando com aquela pessoa há algum tempo, vai vendo que tem uns tensionamentos ali na região do Manipura, perto da intersecção das costelas, etc. Você vai ver muita energia, está bem aquecidinho e chega a ficar pulsando na sua mão, primeiro e segundo chakra. Então, assim, a resposta é muito rápida. Tudo isso daí vai reverter em algum tempo que a pessoa vai ter uma melhora ali, na vontade, gerou energia de vida ali, ó. Deu um gás energético. Vai dar um gás para a pessoa ficar lá uns 2 dias mais alegre, conversante, se não está conversando tanto, né? Minha mãe, ela tá, a maior parte fica dormindo, mas faz esses exercícios, 2 dias ela fica com aquele gás, conversando, pega, olha para você falar aleatoriamente, mas ela começa a falar com você, ou dá risada, ela começa a interagir. Então, assim, a resposta é muito rápida, né? Sim. Aí tem as outras travinhas que, com 80 e poucos anos, a gente às vezes não consegue trabalhar mais. Mas a resposta do corpo, a resposta física, a parte hormonal é muito rápida. E isso, inclusive, para as pessoas que têm geladas também. É muito bom. Sim. Olha, pompoarismo tem relação com Tantra? Deixa eu só tem. Dá um oi para a Thelma, que deu um oi aqui pra gente. Oi, Thelma. Oi, Thelma, linda do meu coração. Bem-vinda na nossa live. Bem-vindos todos, gente. Tá manda perguntas aí se vocês tiverem também. Bem-vindos todos. Bem-vindos e comentem, pode mandar, que a perguntem. gente fala que vai ser uma live rápida e a gente começa. A gente não consegue, Mas a live é para vocês também tirarem dúvidas, compartilharem. Eu brinco que live é um organismo vivo, então não tem o roteiro fechado. Vai mandando aí que a gente vai respondendo se precisar, tá? Eu não gosto. Qual que era a pergunta? Eu não sou. Já fui falando agora. Se pompoarismo tem a ver com Tantra. Ah, sim. A gente já falou bastante disso em outras lives, né? Muito mesmo. Mas tem tudo a ver. Na verdade, o pompoarismo ele vai nascer ali no Tantra, né? Ele é no Tantra que começa esse trabalho esse trabalho do assoalho pélvico, esse trabalho de preparação do assoalho pélvico. Ele foi descolado do Tantra, essa é a verdade, né? Conforme o Tantra, o próprio pompoarismo, que nem tinha esse nome, eles foram sendo difundidos aí pelo mundo. Ele vai sendo descolado do Tantra, vai receber esse nome de pompoarismo, né? Mas a raiz disso é uma só, assim como você vai achar a raiz da yoga lá junto, de várias práticas, né? Você vai achar... a gente vai se aprofundar isso daí no curso mesmo, mas assim, a raiz do pompoarismo, ela tá dentro do Tantra, né? Então, assim, a gente não tem como desassociar. Na realidade, ali atrás ocorreu um recorte, né? Para trabalhar isso como técnica, seja quando começou a se difundir em outros países, com viés mais acrobático quase, né? Seja na parte da Tailândia, e ela foi tendo as características da onde ela foi pingando o pompoarismo, mas foi um recorte de práticas que se compunham um ritual tântrico, que era Maituna, o sexo tântrico, e aonde ela foi pingando, ela teve um outro olhar para a prática desse pompoarismo, até chegar aqui no Ocidente, com Kegel, né? Que deu técnica, né? Um recorte mais técnico, um olhar mais terapêutico. E o que tem é um processo reverso agora, né? Então, assim, tem muitos estudos indo né, lá na Índia, sendo recomendados ali na Índia, para o resgate de práticas antigas, para que seja ampliado esse recorte, né? Tanto porque na parte da ocidentalização ficou muito com um foco em mulheres, como se só as mulheres tivessem esse assoalho pélvico, e os homens foram deixados de lado nesse olhar inicialmente.
e tanto quanto como que eu posso melhorar, porque a gente sempre quer melhorar, avançar. Isso eu já aprendi como que eu posso dar uma melhorada mais nessa situação, para ampliar esse recorte. E ampliar esse recorte necessariamente esbarra em você trazer a parte vibracional, um olhar para a parte energética, como você desmembrar um do outro, né? Mesmo que a gente queira, não tem, gente. A gente sente uma coisinha, né? Quando a gente está iniciando a prática do pompoarismo, mesmo que seja aquela lá da porta dos fundos, a gente sente alguma coisinha lá, uma energia reverberando. Calorzinho. E o que é o calorzinho, né? Algumas vibrações. Então, assim, não tem como desmembrar essa parte energética, entende? Uma coisa é atrelada à outra. E quando a gente traz ali, a gente resgata essa parte que vem do Tantra, então a gente vai caminhando, né? A gente resgata, aumenta esse recorte. Vamos trazer a parte do yoga que fala sobre isso, que é o Hatha Yoga, com as práticas que estavam ali, né? Que já foi ali um recorte. Eu não diria um recorte, mas foi uma interpretação. Então, assim, a gente trabalha com a transmutação, né? Sexual. Então, assim, transmutação sexual. Então, assim, como que eu posso utilizar para nutrir, não ter a perda energética? E aí a gente vai pingando nos locais, então trazendo um pouco do taoísmo, trazendo um pouco de práticas da Kundalini Yoga, um pouco de práticas do Hatha Yoga, desse resgate, indo engatinhando mesmo, cavando, né? Cavando até a gente chegar na raiz, até a gente chegar no que há de mais puro. É assim que a gente vai fazendo, e aí a gente vai resgatando. Ou seja, não tem tudo a ver com Tantra, não tem como desmembrar do Tantra, sabe? Então, assim, houve uma época, toda live vocês vão ouvir eu falando sobre a minha insatisfação, que era a época que era o boom das mulheres irem procurar o pompoarismo, e naquela época eu dava só aula de pompoarismo, ia procurar o pompoarismo em busca de dar satisfação sexual para o parceiro. E aí eu tinha um grupo delas e foi muito desmotivante para mim eu ver o tanto de mulheres procurando o pompoar nesse sentido. E aí houve aquele meu ato de rebeldia, não quero mais trabalhar com isso. Mas uma coisa está atrelada à outra e assim, e aí nessa época eu falei assim, só vou trabalhar com o Tantra, os atendimentos de Tantra, na época eu fazia os atendimentos de Tantra, eu falei, só vou trabalhar com os atendimentos, nada de pompoarismo na minha vida, chega de pompoarismo. Não adianta, entende? Chega de pompoarismo. Não adianta, porque tem uma coisa tá atrelada à outra e as duas coisas não se desgrudam, entendeu? As duas coisas caminham juntas. Sim. A gente vai caminhando juntos porque faz parte do nosso desenvolvimento dentro do Tantra. Inclusive, acho que foi na formação. Não, quero só comentar. Inclusive, acho que foi na formação. Alguém, pode ser que eu esteja enganada, eu tenha estado em outro lugar, mas acho que foi na formação. Alguém falou assim, agora faz sentido, agora tudo faz sentido. Agora o pompoarismo faz muito mais sentido quando a gente liga ele com o Tantra, né? Faz muito mais sentido. Porque é de lá que ele vem, né? É dali que dessa raiz que a gente está falando. Porque senão vira uma ginástica. E a ginástica íntima é legal, ela vai trazer benefícios, ela é muito boa. Eu ensino essa parte, a gente vai trabalhar isso na formação. Eu dou curso só de ginástica íntima também, mas fica no fisioterapêutico só, né? E aí é como se fosse um trabalho limitado. Então, você passa a fazer muito mais sentido quando você liga isso com o Tantra. Faz muito mais sentido e às vezes a gente acha assim, quando a gente ouve falar do pompoarismo, às vezes a gente acha algo tão banal, porque a gente ouviu tanto falar, né? Já foi tão explorado a respeito. Sim, e sabe uma coisa que eu percebo? Da minha satisfação Oi, pode falar. Na minha época da minha insatisfação, ainda tinha o segundo motivo da minha insatisfação, que era as pessoas, mas eu consegui carregar uma pedra, assim, pendurada
Como assim? Você recarregou uma quê? perna? Por que você vai fazer isso? Você sabe o pé, né? Esse era meu segundo motivo da insatisfação. Pra quê? Não precisa. Mas aí a gente vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que tá tudo certo, tudo caminho. E aí o que eu percebo, que eu ia só falar aquela hora, é que quando a gente coloca o pompoarismo nesse lugar de show, né, de performance, né, de você performar para o parceiro, essa coisa toda, as pessoas colocam ele também num grau de superficialidade, como se ele fosse uma bobagem, ou como se a pessoa que se preocupa em fazer o pompoarismo, se preocupa em trabalhar o seu solar pélvico é superficial, sabe? Eu percebo como se fosse uma coisa menos importante, e na verdade não é, né? Quando você tira ele dessa caixinha, dessa gavetinha, e você percebe a profundidade do trabalho, você vai percebendo que não tem nada de superficial, muito pelo contrário, né? E eu acho que a gente está nesse resgate, porque quando eu comecei o pompoarismo, eu sabia que tinha alguma coisa a mais ali, mas eu também ainda compactuava um pouco dessa visão. E foi na prática, no dia a dia, ali aprendendo, fazendo aula, que eu falei, meu, tá muito além do que as pessoas estão achando que é. E as pessoas precisam saber disso, né? É o que a gente está tentando fazer. Na realidade, às vezes a gente faz isso com Tantra também, né? E às vezes também as pessoas acabam reproduzindo, e às vezes reproduzindo de uma forma errada, entende? Então, assim, quando a gente vai trabalhar todas essas práticas, todas elas não são práticas à toa, porque é um passo a passo de uma limpeza que você vai fazendo em todos os níveis, né? Essas práticas que a gente está fazendo, todas as práticas tântricas em si, elas vão limpando a gente, né? Sim, sim. Vai puxando as práticas respiratórias, os mudras, os asanas que a gente trabalha, que é a parte postural, tudo isso daí vai limpando, né? Vai limpando a gente por dentro, vai limpando nossos canais, nossos nadis, até que a gente possa ir entrando num espaço mais sutil, recebendo uma vibração diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, o início é aquilo lá, olhando sem fazer, né? Contrair, relaxar, e às vezes a gente veja as pessoas contraindo e relaxando, ou apertando e soltando, conforme queira, né? E vai ter uma validade, porque nada é inválido, tá exercitando a musculatura, não tá deixando ela cansada, tá fazendo, use, mas use com moderação, saiba usar, vai trazer benefícios para você, nem que seja os benefícios físicos. Para você ter um outro potencial aberto, para você sentir reverberando essa energia, você se nutrindo dessa energia, você trazendo toda a hormonal que você pode ter de benefícios, toda a parte de ir melhorando aquilo que já foi piorado, né? Resgatando um pouco dessa musculatura que não está boa, tem que ter um olhar terapêutico, tem que ter um olhar também de sensibilidade, porque você vai acessar questões, você vai trazer memórias que estão retidas ali nessas partes, né? Nesses principais chakras, que é o que a gente trabalha, primeiro e segundo chakra, muito nas práticas do pompoarismo. E a gente também vai trabalhando outros chakras também, que a energia vai reverberar, ela vai subir. Então, assim, e a pessoa tem que estar preparada para dar um suporte, para encaminhar, para direcionar, né? Mesmo que você esteja dando uma aula do pompoarismo técnico convencional mais utilizado, vai chegar uma pessoa que vai falar assim, eu senti minha energia, uns negocinhos nas mãos, um negocinho aqui no meu abdômen. Dá para você me explicar? Não trabalho com essa parte energética. Como assim? Né? Ela vai querer uma explicação para aquilo que está acontecendo no corpo dela. Ela está sentindo aquilo lá reverberar no corpo dela, ela está sentindo mudanças acontecer, a vida se transformando. Vai acontecer algumas coisas, entendeu? Então, assim, você tem que estar preparada, e só você olhando
uma coisa que você acha muito simples, pode não ser o suficiente para você dar essa orientação com o olhar responsável, né? Porque é você que está passando a técnica para a pessoa. Sim. Mais alguma Tem uma coisa para pergunta acrescentar aqui. quanto a isso? Não, acho que a gente respondeu. Tem uma pergunta aqui que a Thelma colocou. Qual o valor? Eu acho que a gente podia responder essa e depois a gente volta para as perguntas. O que você acha? Ela perguntou assim: o pompoarismo é indicado para quem tem endometriose? Uhum. Então, assim, sim, a endometriose, de modo geral, não é uma contraindicação para fazer pompoarismo. O que eu recomendo? Tem que ter um acompanhamento médico. Aliás, quem tem endometriose precisa ter um acompanhamento médico, né? Então, assim, é bom conversar com o seu médico antes, conversar com ele sobre isso, ver se existe a liberação, se para ele, dentro do seu tratamento, da sua resposta para o tratamento, ou da sua evolução. Mas, de modo geral, a endometriose não costuma ser um empecilho para a prática. Se ela estiver controlada, se tiver com acompanhamento médico tudo bonitinho, não costuma ser um problema, tá? Você quer acrescentar alguma coisa? Eu já tive duas alunas. Eu já tive duas alunas com endometriose. Uma tinha algumas fases que ela sentia muita dor e ela fazendo as práticas do pompoarismo, ela teve melhora. Mas ela teve a liberação do médico para fazer as práticas, sim. As duas tiveram a liberação do médico para fazer as práticas, sim. E nos dois casos, assim, o que eu percebi e a pessoa percebeu foram melhoras, tá? Então, eu não acho que seja uma contraindicação, mas tendo um médico acompanhando, né? Eu acho que é sempre bom consultar para ter a liberação dele, né? Sim, De modo geral, eu também, com algumas alunas que eu já tive também, ao longo desses anos com endometriose, eu também observei uma melhora, né? Porque, como a gente falou, tem uma melhora das funções ali. A musculatura funciona melhor, você tem uma melhora da resposta hormonal, você tem uma melhora da circulação sanguínea. Então, costuma ter uma melhora, né? Nos sintomas, em alguns aspectos aí. E é nas rápido, dores. viu? A melhora, assim, porque assim, tipo, uma delas, ela tinha muita dor. Então, assim, ela já foi fazer as aulas tendo dor, né? Ela estava na fase que ela estava sentindo muita dor. E, assim, a resposta foi bem rápida, né? E é lógico. Sempre tem essa liberação. Mas, assim, a resposta costuma também ser bem rápida, inclusive referente à dor, né? Sim. Principalmente porque mexe com a parte hormonal e acho que a circulação sanguínea, né? Dá uma melhora e a melhora é muito rápida, né? O trabalho energético em si, ele já vai dar uma melhora bem grande. Sim. Ó, tenho 40 anos e preciso de exercícios para essa região. Sou homem, posso ter benefícios? Pode, deve. Tem muitos benefícios. A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Né? Então, assim, em questão da parte hormonal, que vai caindo as taxas hormonais conforme a gente vai avançando um pouquinho na idade. Então, isso daí você vai ter uma percepção de melhora muito rápido. Em termos gerais, assim, a panal, ela vai mexer em termos gerais da sua saúde. Sabe? Sim. Ela vai dando uma equilibrada na sua saúde como um todo, porque os hormônios comandam muita coisa aqui, né? No nosso corpo. E quando a gente mexe nessa parte, a resposta é muito rápida e ela pode ser sentida em diversas partes da nossa saúde, assim. Então, em termos gerais, a resposta vem muito rápida, isso daí é um benefício de curto prazo, que você tem uma resposta rápida, e é um caminho de práticas. Então, assim, aqueles exercícios para você fazer diariamente, para você levar para o seu dia a dia, não é nada que te vai gastar muitas horas para você fazer, são minutos que você gasta, mas são práticas diárias que você fazendo, você consegue manter os benefícios que você teve. Sim. Né? E vai ampliando cada vez mais. Eu tinha uma professora de balé que ela falava assim, a musculatura a gente perde, a musculatura que você ganhou em 6 meses, você vai perder em 1 semana, se você não faz.
funciona da mesma forma, porque é mais difícil ganhar do que perder. Quer dizer, é mais difícil ganhar do que perder, é isso mesmo. E mesmo porque essa musculatura aqui, a gente usa ela para a gente movimentos cotidianos, a gente não utiliza ela para fazer esses movimentos específicos, e a gente, nessa prática do pompoarismo, ou desse pompoarismo vibral, a gente vai trabalhar grupos musculares que às vezes a gente não trabalha com os movimentos rotineiros, né? Levanta, certa postura, anda, senta. Então, são práticas que vai trabalhar grupos musculares diferentes desses músculos que a gente está acostumado a trabalhar. O resgate da gente trazer práticas da onde é o pompoarismo, é para a gente acrescer mais grupos musculares a serem trabalhados, né? Para a gente ter pontos de concentração desses grupos musculares que a gente não estava trabalhando em trabalhos do pompoarismo convencional, por exemplo. Então, assim, esse trabalho todo, você vai ter benefícios a médio prazo, né? Quem tem perda de urina, um escape urinário, uma ejaculação, perda de ereção, uma ereção não firme, ejaculação precoce. Geral, né? Exatamente. Ejaculação precoce, tudo isso daí, e a longo prazo também. Ali na frente, você não vai ter tantos problemas com prolapso, né, com maior escape mesmo, incontinência urinária de fato, né, maior facilidade na defecação. Tudo isso daí são benefícios que vai sendo trazidos tanto para homens quanto para as mulheres. A gente está direcionando mais as perguntas para os homens, porque foi perguntado para os homens. Veio bastante pergunta, né? E aí, é importante falar aqui para os homens também, o pompoarismo entra como uma prática preventiva para câncer de próstata, né? Que é uma coisa legal da gente falar também. E aí, ele não especifica, né? Ele fala na pergunta que ele colocou, ele fala que ele precisa de exercícios para a região, ele não especifica o motivo, mas ele cita a idade, acredito que já esteja entrando ali naquele momento onde começa a ter um declínio dessa produção de testosterona e tudo mais. O trabalho do pompoarismo vai melhorar essa produção de testosterona, que a gente já está falando, né? A produção de hormônio local. E outra coisa que a gente já falou, mas só frisando, idade não é um empecilho para a prática, né? Não é porque eu tenho 40 que então eu não vou conseguir ter resultado. Eu já dei aula para pessoas muito mais velhas com resultados excelentes. Então, assim, idade não é um problema para você fazer, ou também não é um fator decisivo para você ter ou não resultados, tá? Então, pode fazer. É lógico que, assim, você tem que avaliar as condições, né? Se a pessoa, de repente, ela já está com uma musculatura enfraquecida, já está com problema, ela provavelmente vai demorar um pouco mais para conseguir um resultado. Mas ainda assim, o resultado vem muito rápido. Vem, e principalmente quando a gente leva a parte postural, o resultado é muito rápido, gente, porque você está mexendo, as posturas em si, elas mexem a energia na fonte ali, né? E necessariamente você muda o fluxo respiratório, né? Na hora que você está colocando uma determinada posição, então mesmo que a pessoa não esteja conseguindo respirar. Então, assim, a resposta vem muito rápido para homens e para as mulheres, entendeu? Então, independente da idade, o resultado é fantástico, sim. E por exemplo, minha mãe estava com caso de prolapso retal, né? E questão só a parte postural, em um mês, com facilidade na feitura das práticas, o que eu percebi foi uma melhora muito grande na parte do prolapso, né? Então, assim, é visível a melhora que se tem, principalmente essa parte postural, e algumas funções do assoalho pélvico retornam, né? Porque o nosso corpo é fantástico. E só falando nessa parte postural, eu quero só complementar uma coisa que eu acho importante falar. Muitas vezes a pessoa tem problema no assoalho pélvico, ela não sabe, porque ela tá
com dor na lombar, ela tá com dor nas pernas, ela tá com problema, ela cai muito, ela perde equilíbrio, ou outras coisas que ela relaciona, que ela não relaciona com o assoalho pélvico, mas o problema é o assoalho pélvico, tá? Por que eu tô falando isso? Imagina que assim, o assoalho pélvico é o chãozinho lá da sua casinha. Então, a musculatura abdominal são as paredes e o assoalho pélvico é o chãozinho lá da sua casinha. É o que vai ajudar a dar a base para a sustentação da sua coluna. Se isso está enfraquecido, se isso não está funcionando direito, se essa musculatura não está funcional, você pode ter problemas que você não associa com o assoalho pélvico, mas que são problemas de assoalho pélvico, tá? Só para deixar claro o quanto é importante essa musculatura. Não é só... É função sexual também, é para funções urinárias, escrituras, mas não é só isso, tá, gente? Não, ela é a sustentação de tudo, todos os nossos órgãos reprodutores, digestivos, né? E os nossos órgãos genitais. Então, assim, é a sustentação de tudo, né? Tá sustentando um grande peso ali também. Então, Sim. assim, e também você vai encontrar o oposto, né? Vai encontrar as pessoas que estão com problema postural, né? E elas, o problema postural delas acaba abalando o assoalho pélvico, né? E também isso daí a gente consegue ir trabalhando, principalmente quando a gente leva a parte postural. Sim. Né? Sim. Aqui tem uma pergunta que é: qual o valor por aula? Gente, as aulas que eu tô dando agora de pompoarismo, eu cobro 150 aula individual por aula. Estou cobrando R$150. Mas varia, né? Se você for fazer em grupos, aí depois a Vanessa também dá a visão dela. Mas, por exemplo, é muito relativo. Eu estou cobrando R$150 por aula. Minha aula dura... Essa aula é online, tá? A aula online também tem uma diferença entre aula online e aula presencial, né? As aulas presenciais, elas sempre vai ter um custo maior. Tem o valor da sala, tem tudo isso. Então, mas nas aulas online, R$150 o valor por aula. Minha aula dura em torno de 1h30, 2 horas. A parte... E aí varia. Se você for fazer para grupos, já vai variar o valor, né? Eu não estou com os grupos agora, mas, por exemplo, eu colocaria para grupos, se fosse online, em plataforma Zoom, em torno de R$180 o mês, por exemplo, que a gente vai trabalhar em grupos. Então, tem uma diferença, né? De quando a gente está fazendo as aulas individuais, mesmo porque, assim, a aula individual... Você está trabalhando o desenvolvimento específico daquela pessoa. Está trabalhando toda a parte terapêutica, porque eu trabalho muito parte vibracional. Então, eu trabalho com diversas práticas juntas, né? Com as práticas do Sarrajoli, do pompoarismo, do Vajradhara Mudra. Então, assim, você vai ter todo um olhar para aquela pessoa individualmente que vai te procurar, e aí você vai fazer cada aula pensado para o desenvolvimento daquela pessoa. Né? Quando você vai fazer para um grupo, você vai trabalhar o desenvolvimento do grupo como um todo. Então, aí eu crio um grupo que vai trabalhar o pompoarismo com as técnicas X naquele mês, e aí em torno de R$150, R$180 a inscrição por pessoa, com 4 aulas, uma por semana, né? E aí varia, isso daí por aula. Se for presencial, tem um outro valor. Se for em grupo presencial, outro valor. Se for por evento que você vai fazer, outro valor. E aí varia muito. Sim, o valor é bem relativo. Olá. Saudade de você. O valor, ele é bem relativo, né? Então, por exemplo... Como que eu costumo fazer? Primeiro, assim, no presencial, é importante a gente entender que vai ter uma variação muito maior ainda de valores. Por quê? Porque além do seu valor de hora de trabalho, de atendimento, você precisa agregar o valor do espaço, se você tem um espaço, o valor de manutenção desse espaço, ou o valor da locação da sala. E isso
vai variar muito dependendo do bairro que você está atendendo, né? Então, quando a gente fala de presencial, esse valor vai aumentar e vai ter uma variação muito grande, porque se você vai atender no bairro X é um valor, se você vai atender no bairro Y, onde as salas são mais caras, você vai pagar, você vai ter que cobrar um valor mais caro e isso precisa ser embutido no valor que você vai cobrar. Então, hoje em dia eu faço muito mais atendimento presencial não, desculpa, online. E assim, eu quase não faço atendimento, praticamente não faço atendimento individual, presencial, por uma questão de valores mesmo, porque eu preciso encarecer muito o valor do meu trabalho e aí não fica legal. Mas o presencial em grupo funciona muito bem. É, nos meus atendimentos online, eu estou cobrando um pouquinho mais caro que a Sandra para aula individual. Eu gosto mais de trabalhar com as aulas, ou mensalidade, né? Ou mês, a pessoa vai fazer um mês de aula. Ou o que eu gosto muito de recomendar é que a pessoa faça pelo menos 3 meses de aula comigo. Porque eu, Vanessa, dentro do meu trabalho, de como eu desenvolvo o meu trabalho, eu gosto de fazer esse acompanhamento, né? De ter a pessoa ali comigo, eu vou acompanhando, eu vou orientando, vou fazendo orientação pelo WhatsApp, inclusive orientando no que ela pode fazer durante a semana. E aí, para quem opta por fazer um mês, eu vou cobrar um valor. Para quem opta por fazer o trimestral, é mais ou menos igual o plano de academia, sabe? Vai barateando conforme a pessoa vai fechando o plano. Mas eu já combino isso com a pessoa assim que ela chega, né? Então, assim que ela chega, eu já combino com ela. Olha, se você quiser fazer um mês, o valor é esse, que está por volta de 200, R$ 250, depende do que a pessoa, de quanto tempo a gente vai fechar, do que eu vou agregar ali naquele trabalho. Agora, se a pessoa vai ficar 3 meses, aí dá para cobrar esse valor, 180, 200, né? Também depende de quantas pessoas tem ali naquele grupo para você orientar. Mas aí vai muito também de cada pessoa, do que você vai agregar no seu trabalho. Quanto mais conhecimento você agrega no seu trabalho, mais aumenta o valor do seu trabalho, né? Porque são mais conhecimentos que você está levando. E ter o conhecimento que a gente tem um custo, e não é só um custo financeiro, é um custo de dedicação, é sentar, é estudar, é avaliar, e é o trabalho, porque muitas pessoas falam assim, você cobra isso para dar uma aula, mas não é só o trabalho que a gente faz ali na aula, é o trabalho que a gente faz fora da aula também. Né? Então, quando uma pessoa está passando comigo e eu estou acompanhando ela, eu não atendo ela só na aula, eu atendo ela fora do horário também. Tem uma conversa, eu penso, eu preparo a aula, eu penso no que eu vou levar, eu vou desenvolvendo de acordo com a resposta dela, eu vou fazendo orientação. Então, no fim das contas, não é só o momento que você está ali online com a pessoa, entendeu? E quanto mais conhecimento você agregar no seu trabalho, maior aumenta o valor do seu trabalho. Em grupo também existe esse mesmo olhar, entende? Da necessidade dessa supervisão, né, desse acompanhamento também, principalmente depois do curso, entendeu? De a gente estar ali, Sim. entendeu? Para tirar dúvidas, que nem quem vai fazer essa formação com a gente. Tem a parte da supervisão, de chamarem para a gente aconselhar. A gente não falou, mas, por exemplo, assim, você pode trabalhar com palestras, tem muitas pessoas que, né, já estão trabalhando com palestras, trabalhando com um grupo de mulheres, ou com um formato de aulas, que está no iniciozinho, né, de como fazer a formatação das aulas dela. Então, tudo isso daí também tem um apoio, né? E uma orientação inicial. E, igualmente, quem for fazer também as aulas com vocês ou participar dos grupos, também tem que ter esse acompanhamento, principalmente depois, né? Porque, às vezes, assim, a pessoa acessou alguma coisa, você não vai terapeutizar sob o viés psicológico, você talvez não esteja habilitado para isso, se você não for psicólogo, né? Ou trabalhar com essa parte. Mas você pode saber orientar a pessoa, qual é o próximo passo, como que ela pode trabalhar essa questão que veio. Tudo isso daí você tem que ter esse olhar, né? De ter um suporte para aquela pessoa que confiou em você e confiou naquele seu trabalho que você estava desenvolvendo. Então, assim, da mesma forma, é isso daí. E isso daí você vai
vai colocar o seu preço também, conforme, mesmo quando você está levando para a sala de atendimento, entende? Agregou no seu atendimento, você, terapeuta tântrica, também vai agregar um valor, Sim. né? É, eu, as pessoas às vezes me procuram e aí, tipo, eu vejo que a pessoa está necessitando, faço um valor mais acessível, etc. Mas cada caso é um caso. Então, por exemplo, se você vai ter um atendimento, tá com esse viés, agregou, sua sessão também aumentou o valor, né? É você considerar aquilo que você está também colocando em seu empenho, dedicação, todo o seu estudo e a vibração que você também está emanando, né? Então Sim. Tem um valor também, se agrega aquele valor também. Então a sessão também da terapia tântrica também vai acompanhar também esse plus do que você está oferecendo desse trabalho diferenciado que você vai ter, né? Sim. E a sessão, por exemplo, a terapeuta tântrica varia muito, né? Nossa, acho que vai 590, mais 600, até do que o do próprio pompoarismo, 700, né? E a sessão é uma coisa que, tipo, eu não abaixo, né? Então, por exemplo, de trabalhos de grupo, aqui é tipo coração de mãe. Aqui é tipo coração de mãe. De trabalhos em grupo, eu adoro casa cheia, adoro, assim, ser o Tantra para todos, né? Que deveria ser, né? Porque o Tantra está em nós, né? E a gente apenas está se juntando para compartilhar algo. Então, minha visão é muito essa, tipo, estamos juntos para compartilhar algo. Agora, em questão de atendimento, de a pessoa ir procurar ali, é um valor bem fechado, entende? Em questão de atendimento, eu não mexo em questão. Teve um plus, está tendo um plus de meu conhecimento, da minha técnica, do trabalho que eu estou desenvolvendo, então a minha sessão, o valor da minha sessão vai acompanhar isso. E aí pode variar entre 590 e 700 reais por sessão, tem uma duração de umas 2 horas e meia, né? É da mesma coisa do formato aula. Eu vou trabalhar com a hora, 1h30, 2 horas, e a gente, na prática mesmo, a gente vai trabalhar com o pompoarismo, com as técnicas lá, mexendo na musculatura, em torno de 1 hora. Sim. Mais do que isso, a gente vai cansar a musculatura, mas a gente vai trabalhar toda a parte vibracional, específico para dar um passinho a mais do que foi dado na sessão anterior, na aula anterior. Né? Eu sou terapeuta sexual também, então assim, o meu trabalho é dentro do que eu vou porque existe uma conversa com a pessoa para eu entender o que ela está esperando do meu trabalho, do meu atendimento, das minhas aulas. Às vezes a pessoa quer fazer a sessão de terapia, aí é uma outra coisa, mas assim, dentro ali do que a pessoa busca, para mim é muito claro. Então, se eu vou trabalhar só pompoarismo, eu vou cobrar um valor. Ela quer um pompoarismo ginástica íntima técnico? É um valor. Ela quer um pompoarismo onde eu vou agregar o valor terapêutico da terapia sexual ou mesmo do Tantra, aí vai ser um valor diferente. Porque o atendimento vai ser diferente e a demanda que aquela pessoa vai precisar de mim vai ser diferente também. E é importante falar que quando a gente está no grupo, existe uma orientação, dois tipos de orientação quando a gente trabalha com o grupo, na verdade, que é a orientação do grupo. Então o grupo ele vai te solicitar, vai ter ali as coisas que você vai orientar, que você vai estar prestando ali atenção, e existe a orientação individual. Então muitas vezes a pessoa está no grupo, mas ela vai te chamar ali no PV, porque ela quer uma orientação individual, mesmo dentro do trabalho em grupo, e a gente vai fazendo esse trabalho, né? Você quer complementar mais alguma coisa? Assim, não. Quando for em grupo, a gente precisa ter um olhar. É que a gente está aprofundando demais. A gente não está falando. Mas quando for em grupo, a gente tem que ter um olhar das pessoas como um todo que estão lá, né? Sim. Então, assim, qual é a proposta desse trabalho específico que você está fazendo com esse grupo? O que você quer trabalhar, né? É isso. Bom, tem perguntas aqui no segundo bloco de perguntas?
Tem algum problema de... Tem algum problema de um homem ir só? E só. Não precisa ir com par, viu? Não precisa ir com paridade, não precisa se inscrever em casal, Não com dupla, é um não curso de precisa se inscrever paridade, sozinho, a mulher obrigatoriamente. também pode se inscrever sozinha. Não, a gente só vai ter uma prática que a gente vai ter uma troca, né? Que para percepção do assoalho pélvico, da contração e do relaxamento, basicamente, mas assim, a gente não. A maior parte das atividades é você com você mesmo, e tendo essa troca, mas é um compartilhar muito mais falado e energético do que um compartilhar com toque, essas coisas, tá bom? Sim. E mulher confia em homem orientando esse tipo de aula? Confia, mas a gente já acabou falando já isso daqui, né, Vã? É que nem isso daqui, é homem aprendendo isso, como pode? A gente também já respondeu isso, né? A gente Então, respondeu acho que que pode. então. Pode, inclusive com Trabalho com... todas as justificativas, né? Sim. Trabalho com eventos para mulheres, consigo levar isso para meus eventos? Consegue. Eu não sei se é homem ou mulher, mas sendo homem ou mulher, ambos conseguem levar isso daí para os seus eventos. Ele E, na não realidade, o especifica qual tipo de pompoarismo, tal evento, qual... né? Mas creio que sim, porque Mas, se tá assim, o aqui. eventos em geral, é assim, o pompoarismo, tanto o Tantra também, eu acho que eles precisam ser melhores divulgados, né? Porque por muito Sim. tempo foi divulgado com uma visão muito deturpada. Então, assim, tá na hora de a gente divulgar tal qual eles são. Uhum. Já teve uma época que o foco foi só a parte de satisfação sexual do parceiro, de fazer manobras e acrobacias mirabolantes. Houve época para tudo, e a gente está numa época de autodescoberta, de autoconhecimento, de deixar entrar vibrações boas no nosso corpo, de entrar em contato com essas vibrações, com esse fluxo que gere tudo e a gente não consegue, às vezes, acompanhar porque a gente está num ritmo frenético. Então, Sim. eu acho que está na hora de a gente formar bons terapeutas, bons profissionais que saibam divulgar essas práticas tal qual elas eram. Pelo menos assim, tal qual a gente tenta resgatar o máximo possível do que elas eram lá atrás, né? Cavucar mesmo, sabe, a história. E assim, no curso a gente fala muito a respeito de que algum tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, a gente não conseguiu ter tanto material de estudo como a gente conseguiu juntar nesses últimos tempos para a gente ter a formatação desse curso aqui. Porque as pessoas estavam com outro foco do pompoarismo, estavam com outro foco até mesmo do Tantra, né? Então, assim, agora é a oportunidade de a gente desbravar uma parte que as pessoas não estavam desbravando. Agora a gente veja algumas pessoas entrando nesse fluxo de desbravar nesse mesmo sentido. Mas existe uma verdade, sabe? Daquilo que você está vendendo. Esta verdade você só vai buscar em você, né? Daquilo lá que você conseguiu fazer no seu corpo e está reproduzindo e está compartilhando com quem vai te procurar. As dificuldades que você sentiu em si e que aí você vai conseguir também ajudar aquelas pessoas que vão esbarrar nas mesmas dificuldades que você, entende? Então, isso daqui não dá para você pular. Não dá para você fazer, ops, eu não quero passar por isso, mas eu vou ter que ajudar. Não. Vai acontecer que você vai pegar e falar, não sei o que fazer. Vai virar as costas para a pessoa, tchau, vai procurar algum outro profissional. Entende? Então, assim, é necessário você ter passado por aquele caminho. Às vezes não é uma coisa fácil, às vezes a gente se esbarra em um exercício de contração com respiração, que pra gente pode ser básico, mas para a pessoa, ela remonta tantas coisas, tantas memórias, tantos bloqueios que ela tem,
que é um passo muito grande para ela tem muito medo, ela tem muito receio, ela não consegue nem respirar, ela fica ali, ó. E você como terapeuta, você como profissional que está se formando em popularismo ou trabalhando com mulheres e homens, precisa desse olhar, como que eu vou ajudar essa pessoa? Né? Se você não tiver passado por algumas situações que te remetam para aquilo, a gente não vai ter a sensibilidade de tratar essas situações, sabe? Aí é que vai faltar a verdade. Sim. Porque não passou por algumas situações, né? Você pulou um estágio e foi, né? E às vezes vai ter sucesso, e às vezes você não vai ter sucesso, às vezes você não vai saber o que fazer, entende? E a ideia é, vou sentir em mim, vou me desenvolver, vou ver. Aí a gente fala, o que é possível fazer em 2 dias? Muita coisa, porque assim, em 2 dias a gente tem 2 dias de pauleira, né, Van? Tem, isso é pauleira mesmo. Sai com a musculatura assim, ó, a musculatura sai piscando. Todos os dias. O assoalho pélvico inteiro fica piscando. Aí fica com aquela dorzinha, na segunda, mas todo mundo sobrevive, viu, gente? Porque a ideia é fazer vocês perceberem no corpo de vocês, energeticamente, todas as dificuldades, tudo que de fato é possível você fazer e que você consiga reproduzir. Quer dizer que já tem uma caixinha pronta? Não, não tem uma caixinha pronta. É que nem a história, já nasci iluminado? Não. Não nascemos iluminados, gente. Ninguém. Tem todo mundo, um monte de passinhos aí, volta para trás e vai para frente, volta para trás e breca e vai. E assim tá tudo certo, entendeu? A mesma coisa dos exercícios. Parou de fazer um dia, dá um passinho para trás, né? Conseguiu fazer um exercício, uma manobra que você não conseguia, opa, beleza. E assim a gente vai trabalhando aos poucos. E é um caminho de prática, entendeu? Sim. Conforme você vai fazendo, vai ficando cada vez uma melhor. E há um plusinho nisso daí, que é o trabalho energético. E essa bendita Kundalini linda, ela sabe o que ela faz. E ela sabe o caminho que ela tem que tomar, entende? E aí ela vai te mandar para os caminhos que você precisa. Os olhares, a consciência que você precisa, as questões que vão ter que aparecer. Aí, de repente, você vai descobrir uma musculatura ali perdida que você achou que você não tinha, dormindo ali quase, você tem uma vibração daquela musculatura e fala, nossa, existe musculatura em mim? Nem sabia que essa parte do meu corpo existia. Tem esse trabalho também. Tem esse trabalho que vai aguçando e vai começando a despertar em você, que é autodidata. Ele tem vida própria, ele vai caminhando e só vai te puxando, você vai junto, entende? Tem esse caminho. E é isso, é o caminho de práticas mesmo que você vai fazendo e vai melhorando, e você vai sentir no seu corpo o que é possível fazer em 2 dias, que não é necessário determinadas coisas, o que pode ser feito para substituir determinadas coisas, e a gente não vai falar porque a gente já falou demais, né, Van? E olha, agora pensa, tudo isso numa live, imagina um curso de 2 dias, tanto que a gente vai falar de coisa de informação para vocês. Tem muita coisa. Tem certificado, eu posso trabalhar com o que eu posso essa formação. Após essa formação, a gente já falou com o que a gente pode trabalhar, tem certificado, sim. E tem certificado. E tem material didático também, tem apostila. E tem uma apostila maravilhosa, a Vanessa Reis, né? Nessa hora a gente coloca Vanessa Reis. A Vanessa Reis, ela fez a parte dela ali, do pompoarismo, trazendo todo um olhar da terapia sexual, trazendo toda a parte ali da estrutura do assoalho pélvico. A apostila tá de babá. Tá de babá, a apostila. Não é porque faz a gente fez, não, mas tá muito completa. O curso também, ele tá muito completo. É um curso que eu fico muito feliz. Tirou meus traumas da procura do pompoarismo que eu estava ali antigamente e me deu gás de voltar a trabalhar com o desenvolvimento do assoalho pélvico das pessoas por causa desse curso que a gente fez com muito amor, porque ele realmente está muito lindo, muito completo.
feito com muito amor para todos vocês. Eu espero que depois desse blá 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 todo mundo esteja lá com a gente no sábado e domingo que vem. Quem passou por aí... Ah, não, agora tem um monte de merchan, né? Meu mesmo. Ah, claro, né? A gente tem que fazer momento merchandising. Então, esse o curso de pompoarismo é um curso livre, tá, gente? Porque o pompoarismo, tal qual o Tantra em si, são cursos livres, né? E é um curso formativo, você vai conseguir trabalhar com tudo isso que a gente já falou aí anteriormente, que eu não vou repetir tudo de novo. E vai ser no dia 15 e 16 de julho, próximo final de semana, sábado e domingo. Em geral, vai começar às 9 horas e vai terminar em torno das 10 horas da noite em ambos os dias. Lá no Espaço Clarion, fica na Vila Mariana, tinha da estação Vila Mariana do metrô, tá? Dá uns 20 minutinhos indo a pé. Bom, esse e não precisa ter conhecimento prévio, tá, gente? Que é uma pergunta que me fazem bastante. Não precisa ter conhecimento prévio. Se você nunca fez pompoarismo, nunca trabalhou nada nesse sentido, você vai conseguir fazer o curso, vai conseguir acompanhar, tá? Se você nem sabe o que é pompoarismo, pega umas lives ali que a gente já fez, mais essa daqui que a gente deu uma boa explicada também. Sim. E pode já ir fazer o curso que você já está apta para fazer. E no dia 19 e 20 de agosto, a gente vai ter um curso livre de massagem tântrica da Caxemira. Pode? Pode. A gente vai ter um curso que também é no Espaço Clarion, também é aqui em São Paulo, tá bom, gente? É mais um curso lindo que a gente preparou para vocês. E em setembro, dia 7 a 10 de setembro, a gente vai ter mais uma edição do Tantra de Tara, né? 14ª edição do Tantra de Tara, que vai ser lá no Sítio Natera, lá em Jundiaí, naquele local lindo. E a gente também está esperando vocês. Se quiserem ir nos 3, pode ir nos 3, que a gente vai receber vocês de braços abertos. Sim. O combo, né? Onde você está, por onde andas? Olha, no momento, curso de pompoarismo, formação, bora lá aprender. Além disso, estou com os atendimentos online e presencial em Santos, por enquanto, mas rola atendimento presencial em São Paulo, se for agendado, dependendo da data. Então, se você é de São Paulo e quer um atendimento presencial, quase que não sai a palavra, pode entrar em contato, que dependendo da data, do dia, eu consigo fazer. Mas a maioria dos atendimentos presenciais estão rolando em Santos, mas tem atendimento online também, tá? De pompoarismo, terapia sexual e a terapia tântrica, por enquanto, só presencial. Tá bom? Então é isso. Gente, eu tava esquecendo de fazer outro. Em agosto, eu vou começar com as turmas online. A gente vai trabalhar com desenvolvimento energético, tá? A gente vai trabalhar com despertar e ação da Kundalini. E transmissão da energia Kundalini. Então, a gente vai trabalhar... cada vez a gente vai trabalhar um chakra. Agosto vai ser o mês do chakra cardíaco, do Anahata. Então, as inscrições vão abrir na semana que vem, tá? Vão ser 2 aulas por semana, 2 encontros por semana. Cada encontro vai durar em torno de umas 2 horas. A gente vai estar ao vivo e vai estar online também. A gente vai colocar os ingressos lá no Simpla, com os grupos. As aulas vão ficar gravadas durante o próximo mês. Então, as aulas de agosto vão ficar gravadas até o mês de setembro, para a gente trabalhar a ativação dessa energia kundalínica e a gente trabalhar a ascensão dela. E a gente vai trabalhar isso daí de uma forma bem legal, que eu estou preparando algo bem legal para a gente trabalhar, chakra por chakra. Acho que é isso, né, Mão? Isso. Gente, todo mundo que passou por aqui, sou só gratidão. Amei ver todo mundo que eu conheço passando por aí. Saudade de todos vocês. Uma saudade enorme. Quero esmagar todos vocês. Tipo Felícia. Amo. Quem acompanhou até o final, gente, vocês merecem até um desconto. Fala assim.
Tá Já bom? me fala, fiquei até o fim. Aí, a gente tá discutindo, vai. Ban, gratidão por fazer a live Gratidão. comigo. Vou deixar gravada. Daqui a pouco eu subo lá pro canal Sandanac no YouTube. Beijos. Beleza, beijos. Tchau, gente. Beijo, beijo. Gratidão, meu amor. Vejo vocês no sábado.